E aí galera que de vez em quando aparece por aqui, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu vlog, como sempre, sejam bem-vindos. Esse vídeo ele vai ser um pouco diferente dos outros assuntos que já foram abordados com relação a este tema em especial, que vocês viram aí no título. Quando pessoas, principalmente pessoas que aderem ao discurso politicamente correto, fazem piadas com relação ao cristianismo, eu acho muito engraçado que ninguém pode responder. Tipo, a Kéfera fez a piada com Deus, que é a divindade maior da crença de milhões de pessoas, e ninguém é autorizado a dar uma resposta a ela, porque parece que nós que somos os errados, nós que somos os intolerantes, os ruins, o isso, o aquilo, porque nós respondemos, porque nós nos ofendemos. Porque na verdade, eu resolvi fazer esse vídeo não depois do vídeo que ela fez fazendo a piada sem graça, mas depois das respostas que ela deu no Snapchat, né? Tem um canal aí no YouTube de alguém que não tem o que fazer, que é Snaps da Kéfera, um negócio assim. E eu também, quando não tinha o que fazer, como eu tava procurando informações sobre o que aconteceu, acabei assistindo esses snaps e vi a resposta que ela deu com relação às críticas recebidas após as piadas infelizes que ela fez. E nessas respostas eu obtive algumas informações interessantes com relação à pessoa dela e com relação à crença que ela diz ter em Deus. Antes de tudo, que vocês me crucifiquem, Kéfera não falou de Allah, ela não falou de Krishna, ela não falou de Oxalá, ela falou de Deus. O único Deus que a gente chama de Deus e que a maior variação que a gente faz na hora de chamar é Senhor, é o Deus do cristianismo. Então, se é assim, dá todo o direito a alguém que segue o cristianismo e que acredita em Deus de responder o que ela falou. É simples assim. Eu digo isso também para que algumas pessoas não façam que nem Felipe Neto, né? Às vezes, eu admito que eu gosto de algumas coisas que ele fala. Às vezes, mas muitas vezes mesmo. Porque todo ser humano, em algum momento da sua vida, ele pode dar uma bola dentro. Mas geralmente, e principalmente quando ele inventa de defender alguém, ele fala bobagem. Porque é justamente essa a lógica. De não só discordar da crença alheia, como você tem que desrespeitar. Você tem que mesmo tirar chacota, pisar em cima. O conceito de liberdade de expressão, ela extrapola qualquer limite. Mas não dá direito às pessoas que se sentem ofendidas de responder o que aconteceu. E aí ele vai tirar uma razão de onde não existe para poder falar para poder defendê-la pelo que ela fez. Inclusive ela também, né, não mediu as consequências do que fez, não procurou se retratar, ficou dando um monte de respostinha como se, eu fiz porque eu sei o que eu tô fazendo e não sei o quê. E eu fiquei meio assim, meu Deus do céu. Nenhum sabe, nem o outro sabe. E eu acho que eu preciso fazer alguma coisa com relação às pessoas que se ofenderam, porque ao mesmo tempo que a gente respeita quem não se ofendeu, né? Bom pra você que crê em outra coisa ou que achou que ela falou besteira, o problema é seu. Mas existem aqueles que se ofenderam e que não podem ser simplesmente negligenciados, simplesmente jogados pra cima, porque isso não é respeito, né? Isso é conveniência. Então eu, bem feliz, resolvi fazer um vídeo provando em 4 pontos que Kéfera não acredita em Deus coisa nenhuma. Na verdade, o que ela tem e o que ela diz que conversa lá da forma mais esdrúxula que ela consegue se comunicar com alguém é um amigo imaginário. E é claro, também preciso dizer que as fontes que eu vou usar para embasar as minhas respostas são fontes da Bíblia. Porque se nós estamos falando do Deus do cristianismo, nada mais natural que se use o livro do cristianismo para poder embasar as nossas respostas. Então, também eu tô dizendo isso para que vocês não venham com mimimi aqui nos comentários ou em qualquer outro lugar. Por que você tá usando a Bíblia? Isso aqui, mas vai falar usando a Bíblia? Óbvio, né, cabeção? Eu vou defender a Deus usando o quê? A Torá? Não faz sentido. Gente, vocês precisam de trabalho, viu? Sabe o que é trabalho? Pois é, pra não ficar comentando besteira na internet. Então assim, preste bem atenção nesses pontos para que você entenda a diferença dos exemplos que a gente tem aí, das pessoas que já tem aí, e do que realmente a gente tem que ser. Ponto 1. Quem conhece a Deus de verdade, esforça-se para não escandalizar o outro. Se é uma coisa que na Bíblia a gente tem vários ensinamentos com relação a isso, é que você deve considerar o outro como sendo melhor do que você. Você deve ser humilde com relação às necessidades do outro. Você deve amar o outro como você ama a si mesmo. E isso é uma coisa extremamente difícil e quase impossível de nós fazermos. Mas o Senhor ordenou como um mandamento para que nós pudéssemos alcançar um nível de altruísmo que não depende de barganha. Vocês entendem? Em Mateus 11:29, Jesus vai dizer aos seus discípulos o seguinte: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Jesus disse isso. Porque quando a gente vai falar do evangelho para alguém ou simplesmente responder alguma pergunta, né? As pessoas ficam... Mas quem foi que disse isso? Foi Pedro? Foi um dos apóstolos?
Foi Paulo ou foi Jesus? Já que você quer que Jesus diga a verdade, ele disse aqui, ó, tá na Bíblia, meu irmão. E um pouco mais tarde, um pouco assim, alguns aninhos básicos, o apóstolo Paulo ele escreve o seguinte para a igreja de Roma: façam todo o possível para viver em paz com todos. O que Kéfera fez quando ela fez aquela piada infeliz e infame foi simplesmente ignorar um grupo de pessoas inteiro e colocar o que ela pensa. Ponto 2. Quem conhece a Deus de verdade sabe que ele é santo e deve ser respeitado acima de todas as coisas. O profeta Malaquias ele deixou o seguinte registro, no capítulo 1, versículo 6. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. Que dizer, né? Kéfera pôs um snap lá dizendo que ela ora a Deus e que ela fala, ó Deus, não sei o que, esse dia tá foco, não sei o que, e vai xingando, não sei o que. Eu fico pensando, pô, velho, ela ainda põe alguma coisa do tipo, eu trato Deus como se fosse meu amigo e não sei o que lá. Minha filha, a primeira coisa que eu tenho pra dizer pra ela e pra qualquer um que pense parecido, a gente não tem direito de tratar a Deus em pé de igualdade como se ele fosse a mesma coisa mísera que nós somos. Ele é Senhor, ele é Pai. Se no mínimo a gente respeita os nossos pais, a gente deve respeitar a Deus. Mas eu acho uma coisa até besteira de se dizer, porque se Kéfera é capaz de xingar a própria mãe numa brincadeira, por que ela não é capaz de falar com relação a Deus, né? Ponto 3. E se algum cristão me disser que não acredita nesse ponto, ou que não concorda com esse ponto, desista de ser cristão, porque você é mentiroso, no mínimo. Quem conhece a Deus de verdade sabe que ele não vê nada de bom no ser humano. A pobrezinha da Ké colocou no seu snap que quando Deus olha pra ela, ele sabe que ela não é uma pessoa ruim. Sabe de nada, inocente! Porque um cristão de verdade, a primeira coisa que ele faz é admitir que quando Deus olha para o íntimo, sabe? Não vai achar nada de bom. A primeira coisa que nós somos, antes de pensar em todo o resto, é egoístas. E egoísmo em nada é uma virtude. Provérbios capítulo 20, versículo 9 diz o seguinte, ó: quem poderá dizer, purifiquei meu coração, estou livre do meu pecado? Anos mais tarde, o discípulo Marcos, que não foi um apóstolo, foi o discípulo que escreveu o evangelho, ele fala o seguinte no capítulo 7, versículos 20 a 23. Continuou, o que sai do homem é isso que o contamina, pois de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, as fornicações, os furtos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todas essas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Já viu quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Pois é, ele diz que de dentro do coração do homem é que procedem tais coisas que são más. Chegou aqui. Peraí, uma pausa nesse vídeo pra vocês conhecerem o meu gatinho Piratinha. Oi, gente. Esse é meu gatinho, hein? Só tem um olhinho. Meu gatinho resgatado. É coisa linda de mãe, que mamãe acha lindo, independente das coisas. Lindinho. Então assim, né? Você fica pensando assim, porque Jesus não ia falar esse tipo de coisa, não. Jesus disse isso? Ele que fala que é o manso e humilde de coração. Pois é, porque Jesus era manso e humilde, ele não era trouxa, ele não era bestalhado como você quer que seja, que você faz suas coisas erradas e acha que Deus é amor porque ele tem que aceitar tudo, né? Vamos combinar que esse nível de ignorância aí, ninguém tá aguentando mais não, minha gente. Ui! Nossa Senhora! Quarto e último ponto, quem conhece a Deus de verdade sabe que ele não é limitado à imaginação de homem nenhum. Uma coisa que eu reparei quando a gente vai falar do evangelho pra alguém, vai responder algumas dúvidas, é que a gente não evangeliza de verdade. E aí você tem que ficar respondendo, tentando consertar o erro doutrinário de outras pessoas, ao invés de realmente se focar na mensagem da cruz. E eu creio que foi isso que influenciou todas essas ideias aí que a pobre da Kéfera acabou colocando. Os maus exemplos de outras pessoas. Mas a Bíblia ela tem versículos bem claros e bem específicos com relação a Deus. Primeira coisa que eu digo a vocês é o que o profeta Isaías deixou registrado lá no seu livro, no capítulo 55, versículo 8. Ele fala o seguinte, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Significa simplesmente que Deus não é igual a nós. E que nós não podemos pensar que da forma como a gente caracteriza, na nossa limitação, é a forma como Ele é. Tudo que nós sabemos sobre Deus até hoje foi o que Ele quis revelar para nós através do seu Filho. O que nós não sabemos não nos foi revelado. As pessoas acharem que elas podem pegar o Deus do cristianismo e dizerem assim: eu não concordo com isso, isso e isso que tem na Bíblia. Eu vou pegar só as partes que eu gosto e dizer que eu acredito em Deus porque eu vou seguir apenas essas partes que eu gosto. Você está criando uma versão para você. E se é uma coisa que o cristianismo faz e que o verdadeiro cristão entende, é que Deus não é moldável às necessidades dele. Ele não é simplesmente um garçom ou simplesmente uma força no universo que paira em torno de você. Então assim, se você acha que Deus é aquela pessoa que tá ali do seu lado, simplesmente passando a mão na sua cabeça, te consolando pra tudo que você faz, independente do que seja, você nem se arrepende do erro que cometeu, mas você tá achando que Deus tá te perdoando porque Ele te ama e não sei o quê. Sabe de nada, inocente! Mas se tem uma coisa que na Bíblia deixa muito claro, é que Deus não tá aí pra você. Você está aí pra Ele. E é simples. Ou você decide seguir exatamente como Ele se deixou lá, registrado no livro sagrado, pra ser seguido, ou você não segue. É simples. Não sai falando besteira na rede social, não sai botando Snapchat, não sai defendendo os outros, não sai querendo colocar coisa a partir somente do que você concorda. O que você concorda, deixa de concordar. Deus não tá nem um pouco preocupado com isso. Ele quer realizar o plano dele nessa terra, salvar as pessoas. Ele não tá preocupado em te convencer teologicamente das ideias. Você pode entender isso? Eu realmente espero que esse vídeo tenha sido útil para você e seja útil para você em outras horas, não apenas agora que nós estamos falando da confusão que Kéfera armou. Eu realmente espero que ela encontre a Deus de verdade, que ela aprenda de fato quem é Deus, quem é Cristo, que sacrifício Ele fez para que ela tivesse acesso ao mínimo de conhecimento que ela tem hoje. Que sacrifício Ele fez para que ela vivesse todos os dias da vida dela com a chance de poder se voltar para Ele novamente. Um dia ela vai entender. Hoje ela não entende. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e fui!